Olá, pessoal, sejam bem-vindos, primeiros anos do ensino médio. Meu nome é Gabriela Soares Balesteiro, sou professora de Sociologia do Estadual do Estado de Minas Gerais, sou professora da Escola Cônego, em Cachoeira de Minas, e da Escola João Ribeiro de Carvalho, em Conceição dos Ouros, e nós vamos estudar as atividades previstas para a nossa terceira semana de Sociologia. Qual é a unidade temática dessa semana? Introdução ao ensino de Sociologia, família, tá? Nós estamos na página 111 do nosso plano de estudos tutorado. Vamos estudar e compreender as mudanças ocorridas nas últimas décadas no perfil das famílias brasileiras, tá? Família. O que é família para você? Família é um lar, é algo que é fundamental para a existência e a sobrevivência dos seres humanos enquanto indivíduos, tá? É na família que nós aprendemos os nossos valores primários, os nossos valores básicos. E é na família que se dá início ao processo de socialização, de educação e da formação do indivíduo para o mundo, tá? As famílias, assim, elas são consideradas o quê? São consideradas grupos primários, né? Tá? Onde as relações entre os indivíduos são criadas pela afetividade, pelo amor, pelos sentimentos entre as pessoas, tá? E isso é justificado justamente pelos elos de ligação, de amor existente entre pais e filhos, mesmo sendo filhos adotivos ou entre avós e netos, tios, parentes, sobrinhos, enfim, é na família que são criados os primeiros laços. Assim, os laços que unem os indivíduos em família, eles não se sustentam pela força da troca, da convivência, do relacionamento, a partir de um cálculo racional, como que em um contrato no mundo dos negócios, em que cada parte vê vantagem na relação existente. Ou seja, na família, a sustentação pelo vínculo afetivo, pelo amor, pelos laços de convivência, tá? Assim, estar em família é estar unido pelo afeto, pela afetividade, por esses vínculos primários que garantem a convivência, ok? A gênese dos conflitos familiares, elas são oriundas e são fortalecidas pelas bases da união, tá? Que justifica o tipo de relacionamento e de ligação desse grupo e começam a ser minadas pelos despontar das personalidades dos indivíduos, das opiniões divergentes, da individualidade de cada membro, o qual não abre mão daquilo que lhe é particular enquanto indivíduo, em nome e em prol da família, tá? Sendo assim, é natural que muitas vezes, quando os indivíduos eles vão se desenvolvendo, quando adquirem adolescência, possa ter alguns conflitos de gerações em relação aos próprios membros da família. Isso é normal, isso faz parte do processo de socialização, tá? Do choque de geração, dos choques e conflitos existentes entre pais e filhos, ou entre netos e avós, tá? O que não significa que haja uma desestabilização daquele vínculo, não, tá? Por quê? Porque é através do conflito, das dissidências, que chega-se ao consenso em quaisquer relações sociais, ok? Transformações na família. As mudanças ocorridas durante o final do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX tiveram implicações diretas nas famílias brasileiras da segunda metade do século XX, principalmente na saída da mulher para o mercado de trabalho, na educação dos filhos, na impessoalidade nas relações pessoais, no controle da natalidade e no enfraquecimento dos laços de parentesco. Historicamente, a preservação parcial da economia latifundiária explicaria, tá, a manutenção das enormes desigualdades sociais no país, juntamente com as relações semi-patriarcais, tá, principalmente nos estados do norte. Por outro lado, o desenvolvimento da economia industrial no Sudeste é que passou a transformar a família, fazendo com que ela se nucleasse para atender melhor às demandas da sociedade moderna e com que perdesse a sua função reprodutiva. Ok? Sendo assim,
As famílias, elas possuem diversas estruturas e diversas modalidades. Não existe só um modelo padrão de família. Pai, mãe e filhos. Não. Existem muitas vezes avós que criam seus netos. Existem mães que são solteiras ou divorciadas que criam seus filhos. Então, existem diversas modalidades de família, tá? Pais com filhos adotivos, famílias formadas por casais que já tiveram outros casamentos com outros filhos e decidiram ter outros filhos dessa união. Temos ainda as famílias formadas por um casal e, de repente, até por um animal de estimação. Então, são modelos diversos de família, tá? E outra coisa, também há o questionamento se o solteiro adulto que vive sozinho também pode ser considerado uma família, tá? E também há questionamentos, inclusive, já está pacificado juridicamente, as famílias oriundas de casais homoafetivos, ou seja, as uniões entre as pessoas entre pessoas do mesmo sexo são consideradas famílias, ok? Então, desse modo, dois fatores precipitariam toda essa transformação na organização familiar. Primeiro, o primeiro fator foi a legalização do divórcio, que no Brasil virou lei em 1977. O segundo foi o surgimento da pílula anticoncepcional, que garantiu aos homens e às mulheres a alternativa de uma vida sexual desvinculada da paternidade e da maternidade, tá? E existem também, como eu falei para vocês, outras modalidades de famílias alternativas, núcleos familiares formados por minorias como os homossexuais, com casamento e adoção de crianças, por casais homossexuais, tá? E também por conta da busca por novas técnicas de reprodução assistida, inseminação artificial, barriga de aluguel, enfim, doadores de esperma. Quantos casais homoafetivos buscam esses outros mecanismos? Uniões entre dois homens buscam, de repente, serem pais através de uma barriga de aluguel, tá? Ou então duas lésbicas buscam a maternidade através da doação de espermas, muito comum, tá? Temos o exemplo do Tami, né? Miranda, do Tami, o filho da Gretchen, né? Que é transgênero, e ele e a sua esposa, no caso, foi aos Estados Unidos e realizou o quê? Implantou um esperma e inseminou, né? Fez uma inseminação artificial e gerou uma criança. Então, existem essas outras modalidades de famílias alternativas que são consideradas pela sociologia, ok? Tá? Então, tem diversas modalidades. Então, nós podemos dizer o seguinte, que as famílias, elas são, na verdade, são oriundas de relações que se baseiam pela afetividade, ok? Pela afetividade e pelo amor, tá? Então, sendo assim, o conceito de família, ele tem passado por inúmeras reestruturações, tá? Em 2012, na apostila de vocês, no plano de estudo estruturado, ele ressalta, em 2012, pela primeira vez, lares com formação tradicional deixam de ser maioria no país. O que está em declínio é a ideia de uma família na qual a mulher se restringe à esfera privada, dedicando-se exclusivamente aos afazeres domésticos, e ao homem cabe a esfera pública, da rua, do mundo do trabalho. Neste padrão tradicional de família, a união entre os cônjuges era marcada predominantemente pela cerimônia religiosa do casamento, independentemente da religião, fato que contrasta com as uniões muito frequentes e pouco duradouras de agora, consequência direta do temor em relação ao compromisso mais sério, principalmente pelos jovens. Também como sinal dessa reformulação dos padrões e arranjos familiares, estão as famílias que se iniciam com casais homossexuais, o que acaba por gerar polêmica não apenas pelo fato da união em si, dados o preconceito e intolerância existentes, mas também quando se cogita a adoção de crianças por eles, ou seja, a adoção homoafetiva, uma vez que no imaginário de boa parte das pessoas prevalece a ideia de uma família na qual os pais têm sexos diferentes. Nesses novos padrões familiares, além da conquista de uma maior independência pelas mulheres, em vários aspectos, elas casam-se e tornam-se mães agora com mais idade.
além de terem um número de filhos extremamente reduzido quando comparado aos níveis de décadas passadas. Dessa maneira, é importante considerar que, se a família é a base ou o início do processo de socialização dos indivíduos, o que se torna fundamental é que ela seja estruturada de tal forma que o relacionamento entre seus integrantes seja pautado na harmonia e no respeito entre seus pares, dada a importância e influência que tal grupo exerce na vida de cada um. Tá? Ou seja, o que na verdade se baseiam as relações familiares? Na afetividade e no amor. Tá? Esse é o atual entendimento do conceito de família e justamente abarca as diversas famílias plurais que efetivamente existem, ou seja, que na prática existem na sociedade. Qual é a atividade prevista para essa semana? Atividades mão na massa. O novo perfil das famílias brasileiras. Eu vou ler o texto com vocês para auxiliá-los na execução dos exercícios. O novo recorde do censo 2010, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, mostra um retrato detalhado da família brasileira. O estudo confirma características observadas nos últimos anos, reflexo da mudança estrutural dos grupos familiares, da maior participação da mulher no mercado de trabalho, das baixas taxas de fecundidade e do envelhecimento da população. E detalha aspectos ainda não mensurados no país, como a maior disposição dos brasileiros para dar início a um novo relacionamento conjugal, depois de uma ou mais experiências de vida a dois, resultado também na mudança na legislação no mesmo ano do estudo, o que tornou o divórcio algo possível com uma simples passagem pelo cartório. A novidade que emerge do estudo vem da preocupação do IBGE de, pela primeira vez, analisar as famílias reconstituídas, ou seja, os núcleos constituídos depois da separação ou morte de um dos cônjuges. Esses grupos representam 16,3% do total de casais que vivem com filhos, sendo eles de apenas um dos companheiros ou de ambos. São mais de 4,4 milhões as famílias com essas características atualmente. O restante, quase 84%, é formado por casais com filhos do marido e da mulher vivendo juntos no momento da entrevista. A composição de casais com filhos ainda representa a maioria das famílias brasileiras, apesar da queda significativa. Atividade número 1. Segundo o texto, as mudanças observadas nas famílias brasileiras nesse início de século XXI são elas, exceto, ou seja, está pedindo a exceção daquilo que está escrito no texto. Letra A, maior participação da mulher no mercado de trabalho. Letra B, o aumento do número de idosos. Letra C, baixa taxa de fecundidade. Letra D, o aumento do número de crianças por casal, tá? Na verdade, o que vocês vão realizar é uma interpretação de texto. Então, vocês vão verificar aquilo que realmente está sendo dito no texto e excluir aquilo que não é dito, tá? Atividade 2. No texto é apresentado o conceito de famílias recasadas. Em que consiste essa definição, tá? Em que consiste essa definição? Letra A, são as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo? Não, recasadas não. As uniões são as uniões homoafetivas entre pessoas do mesmo sexo. Letra B, são famílias chefiadas somente pelo pai? Não, não é bem isso que está sendo falado. Letra C, são famílias chefiadas somente pela mãe? Não, não é bem isso que está sendo falado. Letra D, são famílias formadas por homens e mulheres oriundos de outros casamentos e seus respectivos filhos? Sim, né? É uma possibilidade, ok? Atividade 3. Por que podemos entender as famílias como grupo de socialização primária? Letra A, pois são nas famílias que as crianças aprendem a sua função no mercado de trabalho. Letra B, porque cada vez menos as famílias se configuram importantes na socialização das crianças. Letra C, pois são nas famílias que se dá início ao processo de socialização, educação e formação para o mundo. Letra D, porque as famílias só influenciam as pessoas de forma primária, sendo a sua identidade formada posteriormente, tá? Por quê? Nós podemos entender as famílias como grupo de socialização primária, por quê? Tá? Não foi explicado no texto e no nosso estudo. Elas são fontes de socialização primária porque na família nós recebemos os nossos valores iniciais, ok? Tá? E que se dá início a esse processo de socialização, ou seja, de interação
social. Podemos definir a família como, letra A, grupos primários com apenas o objetivo de procriação? Não, tá? É falado muito em afetividade, laços de afeto. Letra B, apenas por construções históricas, não é bem isso? Letra C, grupos primários nos quais as relações entre os indivíduos são pautadas na subjetividade dos sentimentos entre as pessoas? Letra D, apenas vínculos biológicos? Não. O texto todo fala sobre relações, a unidade toda também de estudo nossa fala sobre a evolução do conceito de família, o crescimento desse conceito, a ampliação desse conceito, justamente tornando a família como um núcleo em que o foco principal, a base principal é a afetividade e o amor entre as pessoas. É isso que vai reger as relações familiares. Atividade número 5. São conclusões que podemos tirar acerca das famílias modernas, exceto, letra A, aumenta cada ano a média de número de filhos por mulheres. Letra B, as mulheres participam cada vez mais do mercado de trabalho. Letra C, mesmo ainda sendo maioria, o número de casais com filhos no Brasil tem diminuído. Letra D, que cresce o número de brasileiros que iniciam um segundo casamento, né? Então, o que acontece aqui? Qual a alternativa que é menos equivocada? É a letra A, tá? Porque, pelo contrário, é uma conscientização maior das pessoas em evitar a procriação, em evitar o número de filhos, ok? Então, há uma conscientização maior. As outras alternativas, elas estão corretas e o exercício pega a equivocada. Então, vocês têm que analisar e trazer essa resposta. Atividade 6. Porque, segundo a análise de especialistas nas questões de gênero, as mães são em grande parte responsáveis pela perpetuação do machismo em nossa sociedade. Será que realmente são? Essa questão também fiquei um pouco equivocada. Será que elas realmente estão agindo dessa maneira? Letra A, eu creio que está tendo uma mudança de paradigmas. Muitas mães estão educando justamente para que seus filhos não sejam machistas, tá? Está tendo uma mudança muito grande. Letra A, porque as mães educam de forma mais dedicada as suas filhas, deixando sem educação seus filhos? Não é bem isso. Letra B, porque as mães sofrem violência de seus esposos? Não foi tratado sobre isso. Letra C, porque os pais não educam seus filhos como manda a tradição? Tradição, se justamente é necessário romper paradigmas, modificar o machismo, romper o paradigma do machismo estrutural que permeia todas as relações sociais. Então, né? Não seria bem isso. D, porque grande parte das mães educam seus filhos e filhas reproduzindo padrões machistas? Olha, há uma boa parte que sim, mas essa mentalidade ela está sendo mudada, ok? Essa mentalidade está sendo mudada. Entretanto, é a resposta mais adequada para o enunciado dessa questão, ok? Bom, pessoal, essas são as atividades da semana 3 de Sociologia. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo e qualquer dúvida eu estou à disposição pelos meios institucionais de contato que as escolas estão proporcionando, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e mantenham seus estudos.